Gente, aqui tá. Eu tô lendo já, né? Bom, olá pessoal, bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos, então, à segunda live do SIC, né? Hoje para falar um pouquinho sobre as dúvidas, né? Dúvidas na legislação trabalhista em época de pandemia da Covid-19. Lembrando que o SIC vem promovendo essas lives, né? Com o intuito de levar informações úteis e importantes para o público em geral, especialmente o seu associado, né? E elas ficarão salvas no perfil do SIC. Então, quem não pôde assistir ou quem queira rever o seu conteúdo, elas estão disponíveis. Tá? A cada 7 dias, aproximadamente, né, teremos novas lives abordando assuntos de interesse do meio empresarial. Né? Então, fiquem atentos, né, aos canais aí, às redes sociais, né, que serão divulgados os assuntos com uma certa brevidade. Então, pessoal, o objetivo hoje é falar um pouquinho, então, sobre essas questões que envolvem a legislação do trabalho, né, esclarecer dúvidas e principalmente para quem não está bem a par, né, de tudo que vem acontecendo, né. Então, a gente tem o SIC tem essa preocupação de trazer essa informação para os associados. Eu peço que todos que estão aí nos ouvindo, né, que participem enviando questionamentos, né, na medida do possível a gente vai responder todos eles aqui. Se não for, se não der tempo, o SIC entrará em contato, né, fiquem tranquilos que ninguém ficará sem resposta, ok, pessoal? Então, assim, a nossa convidada de hoje é a doutora Andresa Provence, né, a quem já eu agradeço em nome do SIC, né, por participar, por aceitar o nosso convite, né, por disponibilizar o seu tempo aqui para falar um pouquinho sobre essa questão trabalhista.
Eu também, como todo mundo acredito que já a conheça, né, eu peço permissão para abreviar um pouquinho o currículo, beleza? Falando que ela é advogada, gestora da Provença Advocacia Empresarial, né, e é a atual diretora jurídica da 30ª Expobem. Uhum. Eu acredito ainda que o pessoal está ainda acessando a plataforma, né? Então, eu já, aproveitando, assim, para a gente não se alongar um pouquinho, eu gostaria de fazer um questionamento inicial para a doutora Andressa, né? Nós estamos aí praticamente desde o dia 20 de março, né? Nós tivemos um decreto municipal interrompendo, suspendendo as atividades não essenciais aqui no nosso município de Bento Gonçalves, né? E eu acredito que naquela ocasião, todo empresário se fez o seguinte questionamento, né? O que faremos, né, com as relações de emprego, né? De lá para cá, houve uma série de medidas provisórias publicadas a respeito da matéria, né? E eu queria ouvir da doutora Andressa qual é a opinião dela sobre essas medidas, né, que foram adotadas aí pelo governo federal. Certo. Obrigada, doutor Roberto Mijolaro, né? Agradeço essa oportunidade, já parabenizo também o SIC pela iniciativa, são tão importantes essas lives, a oportunidade de compartilhar conhecimento, né, esclarecer dúvidas, e estamos aqui à disposição. Então, inicialmente falando, realmente foi tudo muito rápido, né, não tínhamos aí um tempo hábil para planejar, e os decretos começaram a ser lançados, né, e decidirem aí o que se daria com a rotina das empresas. Uma das principais preocupações a partir daí, muito bem colocado pelo Dr. Roberto Mijolaro, essa questão da atividade trabalhista ser paralisada, né, em muitos aspectos naqueles serviços que não são considerados essenciais. Então, em decorrência disso, se buscou medidas provisórias, logo a posterior, e inicialmente se administrar com artigos da CLT. Nós temos aí informações da própria Organização Internacional do Trabalho, que nos dizem que os impactos dessa pandemia, né, da Covid-19, eles representarão possivelmente nas relações de trabalho um agravamento, né, em decorrência de tudo que a gente vem acompanhando, das paralisações, dos cuidados que se tem que ter no ambiente de trabalho, maior até do que a Segunda Guerra Mundial, é o que está se apurando, já a organização divulgou, né. E a gente observa também que há uma previsão, então, a gente observa, inclusive, que há uma previsão que pode-se chegar em meados de agosto e mais adiante, que será apurado, uma taxa de desemprego de 20%, né. E junto disso, então, nós temos também um aumento considerável do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul, que divulgou na última semana um aumento de 156% nas mediações realizadas no tribunal, né, as mediações trabalhistas. Então, se buscando aí resolver todos esses problemas em decorrência dessa situação atual. Certo. Bom, eu acredito aqui que estamos já no horário, né? Eu acho que a gente pode passar para o debate propriamente dito, né? Nós temos alguns questionamentos que foram enviados previamente. Se eu já vou começando aqui, porque o tempo é curto, né? Em meia hora a gente não consegue abordar muita coisa, né? Sim. Então, assim, passamos já para as perguntas, né, que foram enviadas. Andressa, assim, se a empresa dispõe de pouco trabalho, quais opções existem para evitar rescisões contratuais dos vínculos empregatícios? Nós tivemos aí recentemente várias medidas provisórias, né, lançadas, que dão uma margem para o empresário administrar a gestão, né, dessas relações de trabalho e buscar, dentro do seu quadro de empregados, a questão que é muito importante, seu fluxo de caixa, né, administrar isso com as equipes. Então, inicialmente, a medida 927, né, de 23 de março, ela tratou de vários aspectos, como do teletrabalho, né, tratou aí a questão do banco de horas, que a própria reforma trabalhista já apresentou com uma possibilidade de acordo tácito em um mês, né, 6 meses escrito, 1 ano com convenção coletiva, mas essa medida provisória, ela ampliou as possibilidades até com a compensação desse banco de horas 18 meses após o período de calamidade pública,
que hoje está previsto para dia 31 de dezembro de 2020. Lembrando que estamos falando dia 4 de maio, né? Agora precisamente 11 horas. A gente sabe que após disso podem ocorrer algumas outras atualizações, né? Além disso, a questão das férias também, né, antecipação das férias, com aqueles avisos de 48 horas, possibilidade do pagamento de 1/3 lá, com 13º, dia 20 de dezembro, né, e o pagamento das férias em si não antecipadas, mas até o dia 5º útil do mês subsequente, né, ao das férias. Então, aí são formas de se administrar, inclusive não temos certeza do tempo que vai durar, né, todas essas restrições. Temos os decretos municipais que nos dizem para regulamentar a questão, principalmente dos setores, para que não se tenha aglomeração de empregados, né? Inclusive que, mesmo em momentos de almoço, não se tem ali um número considerável junto de empregados, que se mantém o distanciamento. Então, é certo que é muito difícil a empresa se deter a uma medida em específico, ela vai ter que, sim, aplicar outras, e por isso que exige um mapeamento, um planejamento para poder organizar melhor isso dentro da empresa, né? Junto disso, também tivemos a medida provisória 936, da qual ela foi muito questionada, né? Recentemente teve uma ação direta de inconstitucionalidade, inclusive a liminar, recentemente já perdeu eficácia, né? E aí foi julgada e passou a viger agora na integralidade a medida como posta antes, né? Então, ela se mantém no seu inteiro teor a 936 de 1º de abril. E essa medida ela é muito interessante porque ela possibilita a redução de jornada e salário, e inclusive também possibilita a suspensão do contrato de trabalho, né? Tem alguns requisitos aí. Então, a redução de jornada e de salário, ela varia de 25%, 50%, 70%, né? Sendo que pode ser administrado em aditivo em convenção extraordinária da categoria, porcentagens diferentes, né? Mas, a princípio, ela trabalha com essas porcentagens. E a questão dos acordos firmados individuais para faixas salariais, então, inicialmente de 3.135, né? Esse valor, então, pode ser feito o acordo individual empregado e empregador, administrando a questão da redução da jornada, ou mesmo da suspensão do salário, né? E acima de 3.135, né, até 12.202,12, com diploma superior, o empregado também pode firmar o acordo individual. Reforçando aqui, né, a margem de acima de 3.135 até 12.202,12, né, o acordo ele tem que ser regulado em norma coletiva, né? Então, vai ser uma convenção coletiva ou um acordo coletivo, sendo que de 12.202 centavos, sem diploma superior, também vai precisar do acordo coletivo e da norma coletiva, tá? Tanto para redução de jornada de trabalho, como para suspensão do contrato de trabalho, existem essas exigências, né? Em decorrência disso, para as empresas, então, com faturamento até 4.800.000, elas não necessitam, quando elas fazem um contrato de suspensão do trabalho, pagar qualquer indenização ou qualquer porcentagem, tá? É 100% pelo governo, mas elas podem também, se elas quiserem, né? É 100% pelo governo e funciona, então, pela planilha, ali, disciplinado pela Lei do Seguro-Desemprego, né, que tem 3 categorias e é enquadrado nessas categorias. Tá? Junto disso, aí nós temos 2 períodos que pode ser feito de 30 dias, somando até 60 dias, para a suspensão do contrato de trabalho, né, para redução de jornada e salário, até 90 dias. Se forem utilizadas as 2 medidas em conjunto, então, são até 90 dias o máximo, não podendo exceder 60 dias a suspensão do contrato de trabalho. Né? Então, as empresas que têm um faturamento superior a 4.800.000, obrigatoriamente elas terão que, na situação de suspensão do contrato de trabalho, né, indenizar o empregado em 30% do salário, né? E o restante, então, 70%, é o governo que fará esse pagamento ao empregado. Também com os requisitos com a tabela do seguro-desemprego. Certo?
Pois bem, vamos para a próxima pergunta. Nós tivemos recentemente a publicação da portaria 10846, né? E temos aqui uma questão relacionada a isso. Quais são as principais instruções advindas com a portaria número 10846, 2020, que dita normas relativas ao processamento e pagamento do benefício emergencial, de que trata a medida provisória 936 de 1º de abril de 2020? Essa medida, então, era aquela que nós estávamos comentando agora, né? Que possibilita a redução do salário e da jornada e também a suspensão do contrato de trabalho. O que ocorre? Inicialmente, nessa medida, ela não disciplinou tão bem a questão de quem é um empregado, regido pelo artigo 62 da CLT, que ele é gratificado por exercer um cargo de confiança, por ser um gerente, né? Ou mesmo aqueles empregados que são comissionados, têm os trabalhos, desenvolvem um trabalho externo, ou aqueles que estão em regime, por exemplo, de teletrabalho, porque ela trata dessa situação. E aí, então, se analisou que haveria de se fazer, nesses acordos, uma previsão do quanto é esse salário desse empregado, né, ali, analisando 3 meses, avaliando, né, para poder reduzir a sua jornada, por exemplo, né? Então, como disciplinar um empregado que é controlado por uma tarefa específica? Bom, se ele desempenhava 10 tarefas, era aquela meta que ele tinha no mês. Então, o empregado, dentro desse acordo individual, ou mesmo posto em uma norma coletiva, terá que se analisar uma cobrança de uma meta inferior, tendo em vista que está se reduzindo, né, esse trabalho dele. A essencialidade da portaria é disciplinar que quando se reduz uma carga horária, né, para quem não tem um controle de carga horária, se subentende que ele vai receber menos e que o seu trabalho também será reduzido. Então, haveria de se disciplinar nesses acordos formas, se estabelecer, de se controlar essa redução para que se tenha validade, né? Porque ao passo que se diz que se tem uma jornada reduzida, né, não tem como se exigir na integralidade o que ele cumpriria. Então, isso ali, quem recebe as questões das próprias comissões, né, e daqueles que são, inclusive, gratificados, né? Tendo em vista que a portaria também não aborda, assim, não especifica questões de muitas empresas, né, que têm vendas em períodos maiores, em determinado período do ano, né, que pode abranger essa negociação, ela não trata, assim, muito bem essa questão, né? Então, vai depender muito de uma situação que está sendo muito utilizada na gestão das relações de trabalho, que é o diálogo, a negociação, né, a conversa entre empresário e empregado, para se buscar suprir qualquer lacuna da lei, até porque é uma lei de emergência, né? E em decorrência disso pode haver, sim, algumas dúvidas. Eu acho que essa questão do bom senso, né, nesse momento é essencial, né? É fundamental porque o peso, né, as consequências dessa época de pandemia, eu acho que se elas forem divididas, né, elas são melhor suportadas, né? Então, eu acho que cabe o bom senso, né, para empresários e empregados, né, para superar esse momento de crise, né, que a gente espera que seja o mais curto possível, né? Com certeza. Até complementando aqui, uma das medidas também muito interessantes no âmbito das empresas é a medida 944, de 3 de abril, que ela tratou da possibilidade de se financiar a folha de pagamento, né, exclusivo para a questão da folha de pagamento da empresa. Até 2 salários mínimos seriam R$2.090 por empregado, né? Sendo que aí se tem o requisito da estabilidade desses empregados por 2 meses. Mas a taxa é muito baixa, né? A taxa Selic, 3,75, quase que de pai para filho, né? Sim, é uma boa negociação. E se tem ali 36 meses para se fazer, então, esses pagamentos, uma carência de 6 meses, é interessante. Para as empresas, tá? Que no ano de 2019 tiveram seu faturamento, então, inicial de 360 mil, né? Até os 10 milhões. Então, é enquadrado para essas empresas a possibilidade do financiamento da folha de pagamento. Sabe que tenho tido conhecimento de alguns empresários aí que o acesso, né, a esse financiamento está um pouco dificultado pelas instituições financeiras, né?
Então, esse é um grande problema também, né, que as empresas estão aí com a folha já a pagar nesta semana, né, e estão muito preocupadas com a questão do acesso a esse recurso, né. É uma questão, acho que vai ser considerada aí pelas instituições financeiras, né. Com certeza, até porque como a lei, ela se cria, né, ela se traduz por uma necessidade do que está ocorrendo, mas muitas vezes a administração dela, para adaptar isso, para de fato acontecer, é um pouco mais delicada, né, então vai requerer o envolvimento aí de todos para que se tenha um êxito nisso tudo, né. Perfeito. Bom, temos mais uma pergunta aqui, Andressa. A empresa que suspende o contrato ou reduz a jornada de trabalho nos termos da medida provisória 936 pode demitir parte dos empregados que não tiveram seus contratos alterados? Então, o que ocorre, né? As medidas, como não temos certeza do quanto tempo, né, vai decorrer essas situações e quais medidas, né, a empresa essencialmente vai ter que adotar nos seus setores, isso vai exigir certamente um planejamento e pode sim haver alterações e vai depender do fluxo de caixa, até inclusive se recomenda um mapeamento de riscos para se administrar melhor essas medidas. É imprescindível se analisar que o empregado que ele está disposto, né, a inevitavelmente ter uma redução salarial ou seu contrato suspenso, e assim é certamente que ele não vai auferir o que ele normalmente auferia, né, de salário, da sua remuneração na integralidade, ao passo que ele está disposto a fazer isso, porque é um acordo, né, e o empresário conseguir manter a sustentabilidade da empresa, ele tem ali uma estabilidade, né, por igual período calculado com porcentagens do que ele deveria de receber para cada situação em específico. Tendo em vista que ele tem essa estabilidade, ele assegura porque ele se predispôs a realmente negociar, né, então ele tem essa garantia. Entretanto, daqui a pouco aqueles empregados que não se dispuseram, que tiveram situações ali na empresa que não conseguiram chegar num consenso, né, inevitavelmente os empregados não estão abarcados pela norma, né, eles podem ser, haver a rescisão contratual, né, sem problema algum, né, o que se recomenda dentro das empresas, de fato, quando forem adotar essas medidas, até por ter medidas provisórias, aditivos à convenção própria extraordinária da categoria para o período, né, é se analisar todos esses instrumentos normativos e tentar se trabalhar dentro do possível e até da própria situação do empregado, desses acordos, né, com uma certa isonomia, que é o que pede aí as bases legais da Constituição Federal, né, no sentido de que os pagamentos, eles são disciplinados na integralidade da mesma forma a todos os empregados, né, de todas as medidas ali no seu setor da empresa, para que não haja aí alguma dificuldade ou diferenças entre um empregado e outro. Mas essa questão da estabilidade só é daqueles que realmente fizeram os acordos, né, da redução da jornada de trabalho e salário, ou mesmo da suspensão do contrato de trabalho. Ou se houver, então, o financiamento aí da folha de pagamento, né, que daí sim abarca todos. Nessa situação específica da MP 936, é só realmente para aqueles que procederam com essa possibilidade. Os outros podem haver a rescisão normalmente dos contratos. Certo. Nós estamos recebendo uma série de questionamentos, então eu só gostaria de avisar que, caso não possa ser respondido agora, nós entraremos em contato, né, respondendo todas as perguntas aí no privado, tá certo, pessoal? Bom, seguindo aqui, porque nós temos uma ordem já de perguntas que foram enviadas, né, seria considerada a dispensa discriminatória a dispensa de funcionário que se recusou a assinar a suspensão, tanto individual como pelo sindicato, e já usou todas as férias unilaterais e se nega a assinar períodos futuros? Realmente, as leis, as medidas, né, são diversificadas e elas possibilitam flexibilizar devido da evidência, né, que foi posta, inclusive, nas medidas da força maior, né. Então, é exatamente para a manutenção do emprego e da renda, né. Pensando nisso, a empresa, de fato, ela precisa ter minimamente uma sustentabilidade, porque é certo que nesse período não só o empregado estará aí com algumas restrições, como a empresa, infelizmente, de outras áreas, né, que poderia haver parte tributária, muitas outras situações não foram tão disciplinadas, né. E como o custo da folha de pagamento, ele representa um valor considerável para a maioria das empresas, principalmente os menores, né, o empregado realmente ele tem que ter, acho que, um momento de empatia, né, de realmente buscar flexibilizar e negociar,
porque tendo em vista um balancete da empresa, né, se ela realmente vai conseguir se manter a sustentabilidade do seu negócio, certamente não caracterizará, né, uma dispensa discriminatória. É muito ampla a questão da dispensa discriminatória, ela tem leis específicas, súmula, né, o próprio artigo 477 da reforma trabalhista trata dessa questão, a própria Constituição Federal, né, no artigo 7º, seus incisos 30º, 31º, 32º também, trata muito da dispensa discriminatória, mas nas medidas não há nada que trate especificamente sobre essa situação, né, e sabendo que o empresário, ele realmente está agindo de boa fé, né, porque o objetivo dele certamente é manter o seu negócio, é criar uma sustentabilidade dentro da empresa para que possa, sim, gestar e manter a empregabilidade. Quem, infelizmente, não conseguir se adequar a essa realidade, né, não há motivo ali para haver uma dispensa em si discriminatória, né? Principalmente aqueles empregados também que estão no grupo de risco, né? Inevitavelmente, alguma forma, né? Antecipar umas férias vai precisar, daqui a pouco vai ter um banco de horas, né? Então, tem que sempre se buscar uma estratégia nesse sentido. Não existe outra forma, né? Certo. Temos mais uma questão aqui. Qual é a participação dos sindicatos nessas negociações, né? Qual é o papel do sindicato, né, nessas negociações, já que tivemos um debate bem intenso, né, a respeito das questões envolvendo os acordos coletivos de trabalho, né, e qual o papel, então, do sindicato nisso? Sim, o sindicato ele é extremamente importante, pois o sindicato ele tem a oportunidade, né, tanto patronal como laboral, de criar esses acordos, de desenvolver, né, essas normas coletivas, convenções, que certamente darão uma segurança maior para todas essas negociações, tendo em vista que são várias medidas provisórias, né, muitas delas, tendo em vista também essa última portaria, não conseguem disciplinar tão bem, porque é uma mudança muito grande, né, na legislação trabalhista. Então, com certeza, agora é o momento dos sindicatos, né, estarem presentes em conjunto e buscando ali a melhor negociação para que se tenha né, uma segurança jurídica melhor, né, inclusive em decorrência até de algumas suspensões de artigos, como se pode dizer. Semana passada, nós tivemos essa situação na medida provisória 927, aquela que foi a primeira editada, dia 22 de março, da qual ela especificou ali a suspensão. A STF decidiu, né, acerca das questões do ambiente laboral e do nexo causal, né? Então, ali essa medida provisória, ela dava uma segurança que precisaria haver a comprovação do nexo causal para caracterizar uma doença ocupacional, né, no ambiente de trabalho. Como esse artigo foi suspenso, né, o que agora nós sentimos? Há uma necessidade enorme, né, de se preocupar muito com a prevenção, tanto empresário como empregado, na utilização de seus EPIs corretamente, né, de se buscar aí medidas preventivas, porque é uma alteração séria, né, e recente, uma medida que até então estava vendo de uma forma totalmente diferenciada dessa possibilidade, enfim, de não haver caracterização, né? E em decorrência disso também tivemos alteração em outro artigo, do qual suspendeu, né? Então foram dois artigos, o 29, esse inicialmente falado, e o 31. Tínhamos então disciplinado a avaliação dos auditores fiscais por 180 dias, só orientativa, né? Exceto se houvesse trabalho escravo, alguma situação assim que exigisse maior atenção, né? Por denúncia, enfim, trabalho infantil, né? Agora não mais, né? Suspenderam esse artigo, retomando a normalidade das atividades. Tá? Então, essas duas foram declaradas como normas inconstitucionais. Então, como está vendo isso, né? Recentemente tivemos ali a ação direta de inconstitucionalidade também da medida 936. O trabalho próximo do sindicato nos auxilia muito, porque ele acaba disciplinando nesses acordos, nessas convenções, e o trabalho das empresas facilita, né?
sendo que aquelas mediações que foram faladas da Justiça do Trabalho, que tiveram um número considerável, né, 156% de casos a mais aqui no Rio Grande do Sul. Estamos falando ali de negociações para 200 mil trabalhadores, né, é um número bem expressivo. Muitas delas buscam exatamente essa questão da garantia da proteção dos trabalhadores, né, no ambiente de trabalho, questão dos EPIs, e para que se tenha uma sustentabilidade econômica, né, porque a empresa vai precisar, certamente. Certo. Nós temos alguns questionamentos que estão entrando pelo nosso aplicativo, né? Então, tem a questão da Loreni, agradeço pela participação. Bom dia. Sou do grupo de risco e estou com meu contrato de trabalho suspenso por 30 dias. E a empresa pode prorrogar por mais 30 dias. Gostaria de saber se em 60 dias não for liberado o grupo de risco para a volta ao trabalho, o que a empresa pode fazer comigo. Nesses casos específicos, o que vai acontecer, né? Vai depender do planejamento ali do RH, da gestão dessas relações de trabalho, inclusive do fluxo de caixa da empresa, porque cada medida, ela é administrada de uma forma, né? E ela exige que a empresa tenha um certo fluxo de caixa para fazer aquele determinado pagamento, né? Mas certamente dentro desse quadro, muito correto, suspender o contrato ali, pode ser 30, mais 30 dias, somando 60, né, pode-se antecipar férias, dentro disso pode-se criar a questão do banco de horas também, do qual pode ser, então, compensado no retorno, criando ali um banco de horas de saldo negativo, né, tem a situação também, tudo dentro das faixas salariais, como nós falamos, em acordos individuais, né, escritos, formalizados, e em decorrência disso, nós temos também as antecipações dos feriados, né? Os feriados não religiosos, também podemos antecipar e compensar os feriados religiosos com a, né, concordância ali no próprio acordo do empregado, né, as 48 horas de aviso, sabendo inclusive que todas essas medidas flexibilizadas, elas tratam muito da comunicação eletrônica, então, os próprios envios por e-mail, né, essa comunicação pode ser otimizada nesse sentido, né. Ali é sempre importante ter essa questão do e-mail, até para uma formalização, mas algo muito adverso do que estamos habituados, né, normalmente, mesmo com a reforma trabalhista, então foram mudanças consideráveis exatamente para se ter esse isolamento, né, se evitar esse contato próximo, enfim. E dentro dessas possibilidades, pode ser feito ali outras formas de se administrar, inclusive o saldo de banco de horas negativo, né, até que se passe esse período, que não sabemos também precisar, né, até quando vai decorrer, tendo em vista que dependemos de decretos municipais, dependemos do acompanhamento de como essa doença vai se manifestando, né, se ela aumenta ou se estabiliza, enfim. Então, dentro de todas essas possibilidades, é muito importante um planejamento, né, como eu disse, até um mapeamento de risco dessas medidas que a empresa está adotando para poder ali, dentro do seu fluxo de caixa, né, e com cada empregado administrar, nesse sentido. Certo. Uma questão aqui que também está chamando bastante atenção é que a medida provisória 936, ela não fez restrições à suspensão do contrato de trabalho ou redução da jornada dos aposentados, né? No entanto, a portaria 10486, em seu artigo 4º, parágrafo 2º, vetou a possibilidade de acordos individuais para esses casos, né, para os aposentados. Então, como é que você vê essa questão dessa? Nós temos aí foram feitos muitos acordos, né? Só que o que aconteceu, desde o início da medida 936, ela já instituiu, né, que quem recebesse aposentadoria, né, não só aposentadoria, mas, digamos, outros valores, até o próprio Bolsa Família, né, estava sendo beneficiado por algum outro valor ali do governo, né, não estaria abarcado, então, no recebimento de um outro valor do governo por uma redução de salário e jornada ou a suspensão do contrato, que seria a questão, digamos, dos aposentados que estão no grupo de risco, que, por exemplo, não podem estar na empresa, né? Então, foi uma forma de se administrar correta com a medida provisória, né? A medida provisória, a gente sabe que
ela não é lei ainda, ela é uma medida, né? Ela carece de uma aprovação final dentro do seu período para haver a conversão em lei, porém, dentro da sua vigência, ela está regulando, né, esses acordos, está regulando tudo que está sendo trabalhado, porque, né, até então era possível, sim, se fazer, né? Se imagina que possivelmente será editada uma outra medida, né? Enfim, algumas outras possibilidades, porque são casos aí recorrentes, né? E se buscar, a partir de agora, outras estratégias também para essas pessoas, inclusive elas já sabiam, né, desde o início do acordo, e elas se dispuseram, o acordo, a pessoa se predispõe, né, o empregado se predispõe a firmá-lo, então eles sabiam que não haveria esse recebimento, né, desse valor estando o contrato suspenso, eles não iriam receber do governo. Eles já tinham esse entendimento, né? Eu acho que o legislador também fez uma situação que podia ter sido melhor disciplinada, então, quando editada a medida 936, né? No sentido de ali já estar melhor regulada essa situação, né? Porque ao passo que ele autorizou fazer, o empregado sabia que não receberia, esse acordo que foi feito na vigência da medida, ele está vigente, né? Mas e agora? Como vamos administrar esses próximos, né? Então, vamos ter que usar de outros recursos, por enquanto, disponíveis aqui nas medidas, mas, inevitavelmente, se empregado, ele não vai poder ser exposto, né, a um ambiente de trabalho, ele vai ter que estar no isolamento. Certo. Tem uma outra questão que entrou aqui, ó. Bom dia, Andressa e Roberto. Foi realizado a suspensão do meu contrato de trabalho. Sou gestante e estou na reta final. O contrato foi suspenso por 60 dias. Quais as medidas que devo tomar com relação ao auxílio maternidade, pois volto apenas 10 dias antes do parto? Ali tem a questão do auxílio maternidade que ela já vai estar recebendo, né? Então, é uma situação delicada, porque também tem a licença, que não abarcaria o período da suspensão, né? Então, as empresas ali vão ter uma análise para essas situações que, por obviedade, ocorrerão, né? E aí vai precisar só de uma base de cálculo de período, né? Para se ver ali o período da licença, da questão do auxílio maternidade, porque são públicas que, se pagas pelo governo, elas não estariam corretamente ali administradas na questão de recebimento de valores em duplicidades do governo, né? Então, como se pressupõe que a suspensão ela já define um recebimento de uma verba do governo, né, que aí, dependendo do acordo e do porte da empresa, a ajuda indenizatória da empresa, ou se não é toda pelo governo, né, ali era a suspensão nesse caso, e ela tem uma estabilidade já com a garantia desse período da licença maternidade, desse período que ela fica também em licença maternidade, e ela vai receber, né? Então, em regra, para esse grupo de empregados que já estão recebendo algum benefício do governo, não receberia outro benefício pelo contrato suspendido, né? Então, tem que ser analisado ali os períodos, né? Para não ter nenhuma situação em duplicidade, né? Mas, no normal, todos os acordos, fazendo aqui um breve exemplo, só para pontuar, né? Uma empresa que for buscar reduzir 50% da jornada, né? Se o empregado receber 3 mil reais, recebendo 3 mil reais, é inferior aos 3.135, então pode ser por acordo individual, empregado e empregador, eles vão negociar um acordo escrito formal, né? 50% a empresa vai pagar, né? Então, 150 reais a empresa está arcando. Como é que vai funcionar isso? O aviso é 48 horas antes, né, da assinatura ali, o período para assinar esse aviso é 48 horas. Tem que informar até 10 dias para o Ministério da Economia. A informação, ela se faz toda virtual mesmo, né? Esses acordos são digitalizados, se colhe as assinaturas,
tudo pelo próprio site, disponível, né, no site. E aí os outros 50% o governo vai pagar. Como é que ele vai pagar? Até 30 dias da data do acordo firmado, né, que se estima que foi o dia que foi encaminhado para o Ministério da Economia. Nesse prazo de 10 dias. Não pode exceder esse prazo de 10 dias. Então, pela tabela ali, né, não é que é o seguro-desemprego que está sendo pago, não é isso, mas é regido, né, pelos parâmetros do seguro-desemprego. Então, se ele recebe 3.150 pela empresa, 150 seria pelo governo, mas no fato não serão ali os 150, né, porque acima de 2.666,29 centavos, o valor da parcela será invariavelmente de 1.813,03 centavos. Então, o governo vai fazer o cálculo, né, com esse valor. E, inevitavelmente, o empregado recebe um valor menor, mas ele também vai ter a sua jornada reduzida na mesma proporção, né? Então, só para exemplificar, essa é uma situação comumente que ocorre, né, nas empresas, dos RHs. E se esse mesmo empregado, que recebe R$3.000 de uma empresa que fatura menos que 4.800.000, né, ele tiver aí o seu contrato suspenso. Né, o máximo serão 60 dias, podendo ser 30 dias, mais 30 dias. Né? No exemplo anterior, o máximo são 90 dias. Né? Então, se ele tiver ali o seu contrato suspenso, ele vai receber o valor na integralidade pelo governo. A empresa não precisará, menos que ela queira, né, dar uma compensação ali indenizatória. Né? Então, ele recebe integralmente ali o valor de 1.813,03. Também podendo pactuar em acordo individual escrito. Né? Aqui também é interessante, doutora, até acho que dá para complementar a questão que essa verba indenizatória, ela não tem para as empresas, né, que iriam pagar os 30%, né, acima de 4.800.000, que daí 70% é a empresa, 30% pelo governo, né? Então, eles vão pagar os 30%. O que a empresa 30% pela empresa, né, 70% pelo governo. O que a empresa pagar, não vai haver o recolhimento do FGTS nem do INSS. O empregado fará esse recolhimento se ele optar em fazer por uma guia de autônomo do INSS, né? Mas não haverá. Então, a própria questão tributária, né? Eu acho que para as empresas, né, essa ajuda, essa complementar, ela não incide na base da contribuição previdenciária, né, nem do FGTS, nem do imposto de renda na fonte. E para aquelas empresas que estão na modalidade do lucro real, né, essa vai ser considerada uma despesa dedutível, né. Então, para a empresa, essa complementação, ela não tem nenhum acréscimo, né, não tem nenhum ônus tributário a mais, né. Que é uma medida que o governo tentou, né, acredito, né, diminuir o impacto, né, financeiro para as empresas, né, dessa complementação. Né? Então, é evidente, né, que as empresas foram surpreendidas ali pela queda no faturamento, pela paralisação de suas atividades, né, então talvez essa complementação seja difícil para as empresas, né, promoverem, mas, por outro lado, né, não há nenhum impacto tributário, né? Então, ou seja, né, então a gente verifica que muitas empresas estão fazendo a medida de suas possibilidades, né? E, claro, né, para o empregado, né, ele não vai acrescer, não é base para a aposentadoria, para os benefícios previdenciários, né? Mas, enfim, né, acredito que nesse momento, como a gente falou anteriormente, né, o peso, né, dessa situação que nós vivemos, ela tem que ser, de certa forma, né, digamos assim, minimizada por todos, né, temos que dividir o peso, né, de todas essas questões. E nesse exemplo que nós estávamos falando aqui dos empregados que recebe R$3.000, ele também, nesse prazo dos 10 dias, ele vai comunicar o sindicato laboral, pode ser por e-mail, mas ele não depende da homologação desse acordo.
né? Anteriormente, quando em liminar, dito que na ação direta de inconstitucionalidade 63, autorizava, né, regia que nós devíamos ter a homologação, então, desse acordo, né? Nós tínhamos que ter a homologação expressa ali do sindicato, né? Só se mesmo comprovada a inércia, valorava o acordo, não haveria problema. Agora, se o sindicato não pactuar, né, claro que vamos buscar e avaliar se tem um aditivo à convenção extraordinária, né, para analisar esse acordo, enfim, mas não há problema. Ele tem ainda né, ele vai estar valendo entre as partes e é encaminhado normalmente para o Ministério da Economia, né, tanto da redução de jornada quanto da suspensão. Então, isso é muito importante porque facilitou e fez muito bem o legislador, né, entender esse momento do qual as empresas também querem manter esses contratos, né, e os empregados inevitavelmente terão que, enfim, se adequar, né, e buscar preservar seus empregos, né, para que a gente possa continuar a economia desse país, porque é exatamente o trabalho, né, a iniciativa privada que mantém. Certo. Acho que nós estamos chegando ao final, né? Mas acho que cabe uma última pergunta, porque eu acho que ela é bem simples, né, para responder. Como ficam os contratos com estagiários menores aprendizes? Também pode-se fazer, né, essa questão da redução de jornada, né, e salário, né, e também a questão da suspensão, né, também é uma das possibilidades. Então, ali também se busca, eles vão estar na faixa salarial abaixo de 3.135, né, normalmente, se faz uns acordos individuais, né, pode-se buscar outras formas também, mas tem essa possibilidade. Eles também estão abarcados aqui pelas medidas provisórias. Bom, como nós estamos já com o horário estourado, eu só volto a frisar que as perguntas que não foram respondidas serão depois encaminhadas, né, o pessoal do SIC que vai fazer o contato, né. Eu gostaria de agradecer a doutora Andressa por ter aceitado o nosso convite, né, para esclarecer um pouquinho todas essas questões trabalhistas envolvidas, né. Queria agradecer a todos que participaram, né, enviando perguntas, e lembrando que os canais do SIC ficam à disposição, né, para responder todas as dúvidas ou qualquer outro questionamento específico adicional. Tá, pessoal? Então, agradeço a participação de todos, novamente, né. Ficamos por aqui. Tenham uma ótima semana e até a próxima live. Obrigado. Agradeço também, doutor Roberto. E, assim, nós vamos disponibilizar um e-book, uma pastilha atualizada, logo mais será lançada no início da tarde, e aí tudo também que foi tratado aqui vai estar sendo posto aí como uma informação, uma instrução a quem tenha interesse, tá? Parabenizo novamente o SIC pela oportunidade, estou muito feliz e honrada em compartilhar conhecimento, e ao doutor Roberto também pela participação. Um bom dia a todos. Ok, até mais. Tchau. Tchau.